Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Bonfim, professor de administração da Universidade Estadual do Tocantins. É um prazer estar compartilhando esse bate-papo, essa palestra com vocês. Bom, nós vamos falar hoje de um assunto muito interessante, um assunto que está bastante em voga, está sendo bastante discutido, né? Redes sociais, várias lives, né? Vários vídeos. É mindset. Mindset, muito interessante. Mas o que vem a ser o mindset, né? Que assunto é esse que tem sido discutido nesses últimos tempos? Bom, vamos analisar essa questão separadamente, mind e set, e a palavra em conjunto, mindset. É interessante ressaltar que esse assunto também ganhou força baseado nos estudos da professora de psicologia Carol Dweck, da Universidade de Stanford, na Virgínia. Ela tem bastante trabalho de pesquisa na área de motivação, na área de personalidade, na área de desenvolvimento. Inclusive, ela escreveu um livro com o título Mindset. Então, mindset é mentalidade, tá? Mas se você separar, mind, mente, set, configuração. Então, é configuração da mente. Isso é o mindset. E esse assunto é tão legal porque ele nos ensina, ele nos ajuda de uma maneira positiva a encararmos as experiências que nós temos, que nós passamos no dia a dia. Então, nós podemos perceber que no nosso cotidiano, mediante o mesmo fato, tem pessoas que reagem positivamente e tem pessoas que reagem negativamente. Tem pessoas que são pessoas de sucesso e tem pessoas que são pessoas de fracasso. Mas o que muitas das vezes determina isso? A mentalidade, o mindset. Então, o mindset, a gente pode defini-lo como um conjunto de pensamentos e padrões de comportamento que determina a ação de uma pessoa. E essa ação ela pode ser mediante uma situação positiva ou pode ser uma ação negativa. Então, o mindset nos ajuda muito a enfrentarmos os problemas do dia a dia de maneira positiva se você tiver um mindset de crescimento. Mas se você for uma pessoa com um mindset fixo, você é uma pessoa que é negativa, tende a ser muito negativa. É uma pessoa que não consegue enxergar possibilidades de crescer ou possibilidades de reinventar-se. É uma pessoa que olha mediante um cenário e não consegue ver perspectivas de oportunidades. É uma pessoa que está fadada ao fracasso. Então aí nós já destrinchamos, nós já falamos os dois tipos de mindset que nós temos no dia a dia. É o mindset positivo e o mindset negativo. Ou o mindset de crescimento ou o mindset fixo. E é ruim quando você depara com pessoas que têm um mindset fixo, porque são pessoas que têm um padrão de comportamento ou um conjunto de pensamentos que está muito arraigado a valores que estão ligados a sintomas de Gabriela. Ou seja, ela nasceu assim, ela cresceu assim, ela vai ser assim e pronto. Já as pessoas que têm a mentalidade do crescimento ou o mindset do crescimento são pessoas que conseguem enxergar a oportunidade. Que por mais que difícil esteja a situação, ela consegue enxergar ali uma oportunidade para crescer. Ou ela consegue ver um cenário positivo mais adiante. Mindset do crescimento. A questão do mindset, ela não vem pronta. Cada dia você tem que vir conquistando. Cada dia você tem que perceber como você lida com situações do dia a dia. Porque aí, se você for uma pessoa que tende a ser do mindset
negativo ou mindset fixo, você tem que perceber essa situação e mudar do mindset fixo para o mindset do crescimento. Então você tem que estar fazendo sempre, né, uma autorreflexão. Ou seja, mediante um fato, mediante uma experiência, mediante uma situação, refletir. Eu agi certo? Eu poderia ter agido melhor? Mindset do crescimento. Eu poderia ter ensinado melhor? Mindset do crescimento. Eu poderia ter respondido melhor? Eu poderia ter ajudado melhor? E aí você já vai fazendo a transição do mindset fixo para o mindset do crescimento. Então é por isso que é interessante você estar atento a como você se comporta mediante situações do dia a dia. Porque, na maioria das vezes, essas situações ou esses momentos, eles voltam. E aí você tem uma nova chance de atuar de uma maneira diferente. De atuar de uma maneira mais promissora, de uma maneira mais assertiva. Por isso que é importante o autoconhecimento. Ou seja, você saber quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, minimizar seus pontos fracos e potencializar os seus pontos fortes. É fundamental. Então, por hoje, nós vamos ficar por aqui. Mas fique atento, que teremos mais assuntos sobre mindset. E bom mindset para você. Até mais. Um abraço. Beijos.